Every Night in My Dreams, I See You, I Feel You. É com esta música que Celine Dion conquistou o mundo em 1997, quando estreava o filme Titanic, de James Cameron, estrelado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Apesar do filme ter apenas 25 anos, entre os dias 14 e 15 de abril de 2022, nós relembramos os 110 anos do naufrágio mais famoso do mundo. Vale lembrar que ele não é o maior navio, e nem o que causou maiores fatalidades, mas é, claro, o mais famoso por ser o símbolo da segunda revolução industrial inglesa e, claro, por ter sido um naufrágio durante a aurora do cinema mundial. Então, o que mais está repleto de representações cinematográficas. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal, passando aí nos cards aí em cima, com 10 filmes do Titanic, meus 10 filmes preferidos do Titanic. E neste vídeo eu prometi falar um pouco mais sobre o clássico de 1997. Então, em comemoração aos 110 anos, você vai conferir 110 curiosidades do filme de 1997, Titanic, Depois da Vida. Pipoca de Pedra. Tudo começa no ano de 1985, quando Robert Ballard, o mesmo que veio a encontrar em 89 o encouraçado Bismarck, ele encontra acidentalmente os destroços do Titanic nas águas do Atlântico. Com isso é gerada uma nova titanicomania, onde são lançados vários livros e reprisados vários filmes sobre o naufrágio, e é neste momento que o diretor James Cameron acaba assistindo, finalmente, Somente Deus por Testemunha. Esse clássico aqui de Roy Baker, que é considerado por muitos entusiastas o filme mais fiel sobre o naufrágio, abriu os olhos do James Cameron de tal forma que ele sentou e escreveu 167 páginas de um esboço de roteiro sobre um Romeu e Julieta em alto mar. Quando Cameron apresentou então o roteiro pela Fox, vale lembrar que James Cameron já tinha feito Exterminador do Futuro 1 e 2 e Aliens o Resgate, e Piranhas 2, os produtores ficaram meio receosos com essa história de Romeo e Julieta em alto mar, um filme caríssimo, e perguntaram, mas vai ter perseguições de carro, vão ter coisas de Exterminador do Futuro, bombas atômicas? E o James Cameron olhou e falou, tá, vai ter uma cena em que o noivo traído persegue o casal com uma arma. Só, é o suficiente. Com o sinal verde, James Cameron então começou a pegar o dinheiro deste filme, do orçamento do filme, e realizou 12 expedições ao fundo do mar para ver o navio. Como as expedições eram extremamente caras e cuidadosas e não podia ficar muito tempo lá embaixo, ele criou uma réplica do navio naufragado, treinou o robô com a câmera para que ele conseguisse filmar exatamente o que ele precisava e subir o mais rápido possível. Essas cenas, inclusive, são a abertura do filme de 97, que são maravilhosas. Com essas 12 viagens, James Cameron ficou mais tempo no navio do que os passageiros que estiveram no navio. E já que não tinha essas perseguições nem bombas, este é o único filme de toda a carreira do James Cameron que não tem menção ou mostra armas nucleares. Se tem uma coisa que o James Cameron realmente é perfeccionista. Para recriar todo o cenário, objetos e figurino, ele mandou inclusive a empresa original dos tapetes do Titanic fazerem cerca de 18 mil metros quadrados de réplicas do tapete original. Uma das principais descobertas dessa viagem do Robert Ballard para o Titanic é que finalmente soubemos que o navio de fato se partiu em dois. Isso era um mito lá em 1912. Mesmo as pessoas que estavam no navio não sabiam que ele tinha se partido em dois por conta de toda a escuridão. E quando achamos no fundo do mar, isso foi comprovado. E a primeira vez que o navio foi mostrado partido em dois foi no filme do Robert Liebman, de 1996, mas o Titanic de 97, além de mostrar o navio se partido em dois, é o primeiro a mostrar o suicídio de William Murdoch. No entanto, a partir do ano de 2016, novas expedições mostraram que na verdade o navio se partiu em três, tendo ainda a seção da proa. No entanto, quando o James Cameron fez o filme, esse fato não era conhecido, então ele aceita o erro, mas ele é retrospectivamente, historicamente incorreto. Para criar os designs do filme, James Cameron tirou Peter Lamont da aposentadoria. Ele já, com idade bastante avançada, que tinha trabalhado nos outros filmes do Cameron, como Exterminador do Futuro e Aliens, saiu da aposentadoria e criou 4 departamentos de artes para fazer o filme extremamente fiel ao que era o navio. O esforço de Peter foi tão grande que ele inclusive ganhou o Oscar de direção de arte. Para recriar o Titanic, o Peter teve que usar as imagens do Olympic, que era o navio gêmeo do Titanic, já que obviamente, fotos do Titanic não sobreviveram bastante, né? Temos fotos que foram tiradas com ele no porto e por pessoas que desceram nas 2 primeiras paradas ali do Titanic. Mas como o Olympic era uma réplica
quase 100% idêntica, deu para usar bastante do material de comparação. Como o navio construído por Cameron era quase do tamanho do navio original, ou seja, era gigantesco, ele construiu apenas a parte este-bordo do navio, onde ele filmaria somente ele navegando, né, somente um dos lados do navio. Porém, na parte em que ele sai do porto em Southampton, é o outro lado do navio que vemos. Para isso, James Cameron criou uma ilusão de ótica, onde ele inverteu todos os trajes e todos os movimentos e praticamente tudo do cenário para que ele pudesse inverter a cena, e você acredita que o lado este-bordo, na verdade, é o lado bombordo do navio. Esse processo foi tão meticuloso e tão extremo que várias pessoas brincam que não eram dislexas antes das filmagens, mas se tornaram depois. Durante essa pré-produção, James Cameron conheceu Suzy Ames, que viria a ser a sua quinta esposa. Na época em que ele começou a sair com Suzy, ele ainda estava tecnicamente casado com Linda Hamilton, porém os dois ainda não moravam juntos, até não se viam tinha um tempo. Cameron era tão focado no trabalho que ele prometeu que somente chamaria Suzy para sair quando o filme estivesse 100% completo. Ele saiu e o casamento com Suzy foi o que durou mais tempo de toda a carreira de casamentos do James Cameron. Uma das partes mais marcantes de todo o cenário do Titanic é, claro, a grande escadaria, o símbolo de poder do navio mais caro do mundo. E para construir ela teve que ser a única parte imprecisa em questão de escala, porque as pessoas em 1912 elas eram menores do que as pessoas de 1997. O ser humano anda crescendo à medida que as décadas passam. Então, para isso, eles tiveram que fazer a escada um pouco maior, porque se ela fosse na proporção correta, as pessoas iam parecer grandes demais para a escala. Olha, só por essa curiosidade mega específica já merece o like nesse vídeo, hein? Falando em coisas icônicas do filme, temos que falar, é claro, do colar O Coração do Oceano. Ele foi feito uma parceria entre dois joalheiros londrinos, que é o Asper e o Garrado, a partir de zircônicas cúbicas em ouro branco, para retratar um colar que fosse no estilo eduardiano, mas remetesse toda essa mística lendária de ter sido um colar, uma safira encontrada por Alexandre o Grande. Nessa parceria surgiram 3 colares de designs diferentes. A olho nu eles podem parecer bastante parecidos, mas realmente tem algumas diferenças de design. O primeiro é chamado de o colar J. Peterman e o segundo de o colar Asprey, que são os dois usados durante a produção do filme. O terceiro, que foi mais uma coprodução dos dois, ele não é usado em nenhum momento durante as gravações. Este terceiro acabou sendo confeccionado como item de colecionador de 171 quilates e rodeado por cerca de 103 diamantes. Ele então foi doado para o Fundo Memorial da Princesa Diana, Princesa de Gales, onde um comprador anônimo acabou arrebatando ele por 1,4 milhão de dólares, com a condição de que ele deixasse Celine Dion usar o colar durante sua apresentação no Oscar de 1998. Mas vamos falar do filme em si. A gente abre o filme então com Gloria Stuart, nessa grande atriz que resultou de uma extensa busca por grandes atrizes da era de ouro do cinema que estivessem ainda na ativa, e ela tinha apenas 86 anos durante as filmagens, mas foi maquiada para parecer uma senhorinha com 100. Inclusive ela odiava esse processo de maquiagem para fazer ela parecer uma senhora de 100 anos, mas curiosamente, no ano de 2010 ela morreu com exatos 100 anos de idade. O filme é repleto de homenagens veladas, e uma delas é quando a velha Rose, pela Gloria Stuart, ela desce no helicóptero lá do personagem do Bill Paxton, e ela tá carregando um cachorrinho da marca Pomerânia. Essa cena é uma homenagem velada aos 12 animais que estavam a bordo do navio, onde 3 deles se salvaram, 2 Pomerânias e um piquenês que couberam ali nos botes na hora da descida para fora do navio. Para encontrar o elenco perfeito, James Cameron entrevistou uma porrada de atores. Um dos primeiros que ele interpretou para o papel central de Jack Dawson foi o ator Johnny Depp, porém ele recusou por não ter visto ali grande futuro no roteiro. Ele disse que esse é um dos maiores arrependimentos de sua carreira. Outro nome que acabou fazendo o teste foi Christian Bale, mas quando ele fez o teste, já tínhamos confirmado a Kate Winslet no papel da Rose, e o James Cameron não queria 2 atores britânicos interpretando 2 pessoas americanas. Para a Rose foram testadas Gwyneth Paltrow, Claire Denis, Winona Ryder e até mesmo Reese Witherspoon. Porém, o papel foi dado para Kate Winslet, que, segundo a lenda, perturbava dia e noite o James Cameron para conseguir o papel, inclusive mandando rosas para ele com um bilhetinho escrito da sua Rose. Nós quase tivemos um nome de extremo peso no filme, que seria Robert De Niro interpretando o capitão Edward Smith. E o único motivo de De Niro não ter feito o filme foi que durante a época dos testes ele estava com uma grave infecção intestinal. Outro nome grande era Lindsay Lohan, que estava certa para interpretar a garotinha Cora Cartmel. Porém, como ela tinha cabelos
ruivos, James Cameron ficou com medo de que confundissem ela com a Rose, já que o filme ia de passado para futuro várias vezes, e com isso, Alex Owen Sarro ficou com o papel. Por fim, enquanto chamaram o Leonardo DiCaprio para o filme, ele estava gravando Romeu e Julieta junto com Paul Rudd. O Paul Rudd era o cara que estava mais crente que conseguiria o papel, pois o pai dele é um dos maiores historiadores de Titanic do mundo. Porém, isso não garantiu nada, o teste dele foi rejeitado e ele não conseguiu participar do filme. Outra jogada de mestre em questão de escala do James Cameron foi durante as salas de máquina, onde ele não conseguiu fazer os maquinários muito grandes, então ele contratou atores que tivessem até no máximo 1,5 metro de altura para que a sala parecesse muito maior do que é. Os quartos do Cal Hockley, da Rose e da sua mãe Ruth, na verdade, existiam realmente no navio, os quartos B54, B55 e B56, e os 3 estavam reservados para o J.P. Morgan, que por ser acionista majoritário da International Mercantile Marine, ele era basicamente o dono da White Star Line, a empresa que construiu o navio, e ele cancelou a sua ida de última hora para o navio, então esses quartos provavelmente realmente estavam vagos durante a viagem. Há quem diga as teorias da conspiração, que na verdade o J.P. Morgan mandou afundar o navio, pois vários de seus inimigos bancários estavam a bordo e eles morreram. Outra cena clássica do filme é quando Jack está se esgueirando ali para dentro do navio para conhecer a primeira classe, e nós vemos um pai brincando com o filho de jogar peão. Essa cena é altamente baseada em uma das fotos mais famosas do Titanic. No filme, o pai inclusive é o Don Lynch, que é um dos membros da Titanic Story Society, e foi um dos maiores consultores para o filme. E essa foto sobrevive até os dias de hoje porque ela foi tirada por um padre jesuíta que fez a viagem apenas de Southampton para Cherbourg, na França. Este pai e o menino eles sobreviveram ao naufrágio, porém o menino acabou morrendo em um dos primeiros acidentes de automóvel do mundo. A coincidência de James Cameron vender o filme como uma versão moderna de Romeu e Julieta em alto mar era curiosa, pois Leonardo DiCaprio estava gravando o filme Romeu e Julieta e Kate Winslet estava gravando outra adaptação de Shakespeare, que era Hamlet. A intenção de James Cameron era criar 2 personagens completamente fictícios, Rose DeWitt-Bukater e Jack Dawson. Porém, após o lançamento do filme, ele descobriu que existia um J. Dawson a bordo do navio, que na verdade era Joseph Dawson, e que foi enterrado em Farville Lawn, na Nova Escócia. E é claro, a lápide dele, que é a 227, é a mais visitada de todo o cemitério. A história de um garoto que consegue uma passagem em uma aposta de 3ª classe e ele se esgueira para a 1ª classe sem ser pego, é na verdade baseado em uma história que aconteceu. Hilda Maria Hellstrom fez toda essa jogada que Jack Dawson fez no filme, e além de sobreviveu, pois ela era uma das pessoas a bordo do bote desmontável C. Já a personagem de Rose, ela tinha o temperamento e o visual bastante baseado em Beatrice Wood, que veio a falecer no ano de 1998, aos 105 anos. Cameron era bastante relutante em contratar Kate Winslet para o papel de Rose, pois ela fazia tantos filmes de época que o pessoal chamava ela de Corset Kate. No entanto, bastou uma audição para James Cameron ver que ela era a Rose perfeita para o papel. Já Leonardo DiCaprio foi uma pressão do estúdio que nem o DiCaprio nem James Cameron concordavam em ele participar do filme. Cameron, porque ele tinha acabado de fazer Gilbert Grape, então ele achava que as pessoas poderiam não aceitar ele como um galanzinho, já que ele tinha feito um papel de um garoto antissocial e problemático no filme anterior, e o DiCaprio simplesmente não queria participar do filme, mas Cameron persistiu em ele fazer a audição. Ele apresentou um teste perfeito, e principalmente quando ele fez o teste com a Kate Winslet, a química foi tão boa que Cameron assinou o contrato na hora. Se ainda tinha alguma dúvida, ela foi completamente sanada quando uma das primeiras cenas em que Leonardo DiCaprio gravou, ele sobe na polpa do navio e grita: "I'm the king of the world!" E essa frase não estava no roteiro, foi 100% improviso de Leonardo DiCaprio. A frase ficou extremamente icônica na história do cinema, inclusive foi repetida por James Cameron quando ele ganhou o Oscar de melhor diretor. The Oscar goes to James Cameron for Titanic. This is James Cameron's second Academy Award, having picked up tonight's Oscar for Best Editing. Except to say, I'm the king of the world!